Olá pessoal, em nossa aula de hoje nós daremos início ao estudo do Orçamento Público e Direito Financeiro para concursos públicos. A disciplina Orçamento Público é uma disciplina, uma ciência multidisciplinar, envolvendo, além do próprio orçamento público, o direito financeiro, finanças públicas, contabilidade pública, administração pública, tendo um viés para fins de concurso público notadamente jurídico. Isso quer dizer o seguinte, que aquele aluno, aquele estudante que conseguisse centrar, estudar as questões do artigo 163 a 169 da Constituição, que é onde está discutido o orçamento público na nossa Constituição Federal, tem grandes chances de ir bem numa prova. São poucos artigos e uma leitura rápida, de algumas horas, você consegue ter uma boa noção do que é orçamento público. Porque nas nossas provas de concurso, boa parte das questões são oriundas desses artigos 163 a 169 da Constituição, que nós vamos, ao longo desse curso, detalhar aqui. Além disso, o estudo do orçamento público também envolve outras ciências, como, por exemplo, a administração ou a administração pública. Por que isso? Orçamento, do ponto de vista da palavra orçamento, orçamento quer dizer o quê? Orçamento quer dizer orçar. Quando você fala, vou fazer um orçamento, você está querendo dizer o seguinte, vou orçar alguma coisa, vou levantar preço, vou levantar custos. Se você for trazer o conteúdo de orçamento para dentro da sua vida particular, você vai ver que a palavra orçamento tem uma ligação implícita ou muito forte com a atividade de planejar. Quando você tem lá o seu salário, a sua empresa particular, você pode fazer o quê? Você vê quanto que você prevê que você vai receber naquele mês ou num período determinado de salário e você tenta casar isso com o quê? Com as despesas que você tem. Isso é uma atividade de planejamento. Você está planejando aquilo que você ainda não recebeu, mas você tem ideia de que você vai receber, com aquilo que você pretende ou que você precisa gastar. Então, casar receitas com despesas é a atividade essencial do orçamento e é uma atividade de planejamento. E é por esse motivo que o orçamento ele é tão imbricado, tão ligado com a questão da administração, com a questão do planejar. Aquele que faz um bom planejamento, com certeza vai saber fazer um bom orçamento que evite desequilíbrios, ou seja, permita que você gaste mais do que você tem para arrecadar. Quando você pensa, quando eu falo a palavra orçamento, logo vem à cabeça dos alunos, de qualquer pessoa, o quê? Um rol de receitas e despesas. Isso é comum. Mas é isso mesmo. Quando a gente estudou outras questões que não orçamento público, estudou contabilidade, estudou matemática, ou então viu na escola a palavra orçamento, ela sempre estava ligada com receitas e despesas. E é por esse motivo que, nos primórdios da administração pública, quando foi instituído a ideia de orçamento na administração pública, muito antigamente, o que a gente chama hoje de orçamento tradicional, os administradores públicos à época também pensaram dessa forma, que o orçamento seria o quê? Uma mera peça contábil que registrasse receitas e despesas. Acontece que o orçamento público, quando você tem apenas o quê? Uma relação de receitas e despesas, ele traduz apenas uma faceta do orçamento, a faceta contábil. Ou seja, quando você pega lá e você levanta receitas previstas com despesas previstas por um determinado período, você está fazendo não um planejamento, você está fazendo o quê? Um levantamento contábil. E o orçamento tradicional é justamente isso. Inicialmente, a administração pública ela não tinha nenhum vínculo, nenhuma obrigação, nenhuma tradição em fazer planejamentos. E com isso ela fazia o quê? Apenas via, vou receber tanto por um determinado período, vou gastar tanto. Então, a característica principal do orçamento tradicional é você ter o quê? Uma mera peça contábil, um rol, uma relação, um rol de receitas, um rol de despesas, e que você apresenta aquilo ali de uma forma contábil, sem nenhuma vinculação com a ideia de planejamento. Ou seja, aquelas receitas e aquelas despesas não estão vinculadas a uma atividade estatal, a um programa, a alguma finalidade estatal específica. Ele é apenas o quê? Um demonstrativo contábil. Então, não existe nessa ideia, nessa visão de orçamento tradicional, a ligação
que hoje existe com o planejamento público. Não há, nessa ideia, nessa visão de orçamento tradicional, a ligação com objetivos, com metas, com resultados. Existe apenas o quê? Uma peça contábil traduzindo a situação financeira contábil naquele determinado período. No entanto, o orçamento tradicional, ele evoluiu. No orçamento tradicional, você não tinha, como já falei, nenhuma vinculação com o planejamento. Então, o foco da administração pública era no que a gente chama de objeto do gasto. Essa frase é muito importante para você que está estudando para um concurso. Saber que o orçamento tradicional, por estar desvinculado do planejamento, o foco dele é no objeto do gasto. Ou seja, o importante é onde é a coisa que a administração pública está gastando, e não o objetivo do gasto, que é bem diferente. Ou seja, no orçamento tradicional, a preocupação é a seguinte: eu tenho, sei lá, R$1 milhão, vou gastar isso em computadores. Para quê? Isso não importa na visão do orçamento tradicional. Importa que você tem R$1 milhão e você tem R$1 milhão para gastar com computadores. Se esses computadores vão ser úteis, vão ser bem empregados, isso não importa, né? A visão do orçamento tradicional é essa. Só que, como vocês já devem imaginar, essa visão tradicional evoluiu para o que a gente chama de orçamento moderno. O orçamento moderno ele tem início na década de 50 nos Estados Unidos da América, né? Que a gente chama do Planned Budget, é o orçamento planejado. O orçamento moderno ele é uma evolução em relação ao orçamento tradicional. Quando você passa de uma visão em que você está concentrado apenas no objeto do gasto, para se concentrar também nos resultados, nos objetivos governamentais daquele gasto. Ou seja, no orçamento tradicional, a sua preocupação é a seguinte: eu tenho R$1 milhão, vou construir uma escola. Mas não importa se essa escola vai funcionar, se essa escola vai atender X alunos, se essa escola vai realmente melhorar a educação das pessoas, isso não importa. No orçamento moderno, você começa a mudar essa visão de objeto do gasto para objetivo. E o primeiro orçamento, nessa nova fase chamada orçamento moderno, é o orçamento de desempenho. No orçamento de desempenho, você começa a ter o quê? A preocupação com o objetivo, não com o objeto do gasto, mas com o resultado institucional, ou seja, com o resultado daquele gasto. Você tira o foco do objeto do gasto para o objetivo, o resultado. No orçamento de desempenho, importa para você o quê? Se aquele gasto, né, realmente trouxe uma melhora operacional, uma melhora seja operacional para o governo, uma melhora para a sociedade, uma melhora para os administrados, enfim, se aquele gasto teve utilidade, e não só se aquele gasto está contabilmente registrado e estava previsto. Isso que é o orçamento de desempenho.